Graça e paz, igreja, graça e paz, amigos, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando o nosso mês da família e no final do vídeo eu tenho uma surpresa para vocês que nos acompanham aqui. Irmãos, estamos trabalhando a carta de Judas, ou a carta escrita por Judas, às possíveis comunidades judaicas que ele passou enquanto ele era um pregador itinerante. Isso já foi trabalhado na primeira aula, tá bom? Além da nossa escola bíblica, enquanto você abre a sua Bíblia em Judas, eu quero deixar um convite para que você participe das outras atividades que a Igreja Batista da Vila Guilhermina tem disponibilizado aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, é solto aqui no vídeo o Boa Noite com Jesus. É o nosso programa de devocionais. Ele é composto por devocionais curtos, ali no máximo de 10 minutos, em caráter revezatório com os pregadores da igreja, que tem o objetivo de te proporcionar a possibilidade de meditar num texto da Escritura, de acalmar o seu coração e refletir questões da sua vida antes de você dormir. Toda terça-feira nós temos uma live pelo Facebook, onde nós fazemos o nosso culto de oração e ali você tem a oportunidade de colocar os seus pedidos de oração para que possamos estar orando. Quem tem conduzido os nossos cultos de oração tem sido o pastor Sérgio, pastor titular da nossa igreja. Os sábados, às 19h30, têm sido soltadas algumas lives também no canal do Facebook pelo nosso grupo de jovens, irmão Jonas e a irmã Ana Maria, sua esposa, têm feito ali algumas coisas interessantes também. Todo domingo, às 19h30, nós temos o nosso culto de adoração, nosso culto público também, de exposição da palavra. Então eu te convido a estar participando das atividades, tem sido bem gratificante, tem sido uma oportunidade de crescimento muito legal para a igreja, apesar dessa situação de pandemia. Então segunda, quarta e sexta, Boa Noite com Jesus, terça, culto de oração, sábado, live dos jovens, domingo, Escola Bíblica Dominical às 9 horas e às 19h30, o nosso culto de adoração. Se sinta convidado, se sinta convocado a participar dessas atividades. Estamos caminhando no livro de Judas. Já fizemos uma primeira aula, onde tivemos questões introdutórias e trabalhamos a saudação da carta. Segunda aula, semana passada, onde estudamos os versículos 3 e 4, o propósito da carta. Por que Judas estava escrevendo? O que Judas estava escrevendo? Ou seja, ele estava escrevendo uma carta apologética. Para quê? Para incentivar os crentes a batalharem pela fé. E por quê? Porque a igreja estava em risco diante da entrada, da infiltração dissimulada de falsos mestres. Então, a gente já fez 2 aulas na carta de Judas, introdução e versículos 1 e 2, e propósitos, versículos 3 e 4. Eu tinha apresentado uma estrutura para essa carta, ela se encontra na primeira aula, e hoje nós iríamos trabalhar no versículo de 5 a 10. Porém eu percebi que ia ficar muito longo, e nós já tivemos 2 aulas longas, aulas com mais de 1 hora, e eu pensei que talvez isso acabe sendo desgastante para a igreja, aulas com mais de 1 hora. Para mim não é desgastante fazer, mas talvez para você que nos escuta seja desgastante. Então nós vamos trabalhar hoje os versículos de 5 até o versículo de número 7. Nós vamos trabalhar 3 versículos. E vamos fazer um link com a aula anterior? O que acontece, irmãos? O escritor Judas, ele... Só abrir aqui o nosso PowerPoint, nosso apoio. Ok. Judas, ele escreve e ele fala desses falsos mestres que iriam se infiltrar na igreja. E aí ele começa uma parte de denúncias, vai do versículo 5 até o versículo de número 19, até o versículo de número 16, tá bem? E depois ele tem não, irmãos, isso mesmo. Até o versículo de número 19. Também ele traz uma parte de denúncia. Essa estrutura está muito bem apresentada no capítulo de número 1. Só que ele começa essa parte de denúncia dele, ou seja, versículos de 5 a 7, mostrando exemplos antigos de punição, mostrando que Deus já puniu em outras épocas outros tipos de pessoas. E isso, para aquela igreja que recebia a carta,
traz um alento, traz um entendimento de que, assim como Deus puniu aqueles anteriormente, ele há de punir também os falsos mestres. E então ele vem mostrando exemplos de punição e aplicações. Nós vamos ver hoje os exemplos antigos de punição, que ele começa dessa forma. Ele começa mostrando as punições antigas e depois ele vai aplicando isso também aos falsos mestres. Se esses foram punidos no passado, com certeza os falsos mestres também serão punidos. E ele vem trazendo isso pra gente, tá bom? Antes de começarmos a entrarmos realmente no texto, antes de lermos a palavra de Deus, antes de meditarmos nisso aqui para hoje, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, para que Ele possa aplicar suas verdades aos nossos corações, para que Ele possa dominar o nosso espírito, para que Ele possa submeter a nossa mente e que nós possamos realmente compreender aquilo que Ele tem a dizer para nós. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa semana que nos deste. Obrigado ao Pai por essa oportunidade de mais uma vez nos reunirmos em torno da Sua Santa Palavra, para que possamos meditar em textos dela, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela carta de Judas, por tantas verdades que aqui se encontram. Muito obrigado, ó Pai, por textos aqui que muitas vezes são difíceis de entendimento e que exigem de nós uma dependência cada vez maior do Teu Santo Espírito. Trabalha, ó Deus, em nossas mentes, trabalha, ó Deus, em nossos corações. Cuida de nós, Espírito Santo. O Senhor Jesus nos conduz no entendimento da Tua Santa Palavra. Que Tu, Pai, Tu, Senhor, nosso Deus, Tu, Senhor Jesus, Tu, Espírito Santo, Tu, Deus Trino, conduz esse estudo. Cuida de nós e fala aos nossos corações. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, vamos lá então? Judas, versículos de 5 a 7. Castigos antigos aos ímpios. Exemplos de castigos antigos. Tá bem? Vamos lá. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Versículo 6. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas, que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, Judas começa a trabalhar aqui e ele traz 3 exemplos de castigo antigo. 3 vezes que Deus puniu no passado. E isso aqui vai trazer alento àquela igreja que estava sofrendo com falsos mestres. Por quê? A igreja teria certeza que esses falsos mestres não ficariam impunes. E isso é muito interessante, isso é muito importante. Muitas vezes, como igreja, estamos sofrendo ataques e a gente começa a se desesperar. Nós temos visto aqui no Brasil, nessa época de pandemia, né, de fechamento, de muitas restrições, alguns lugares, o pessoal realmente perseguindo as igrejas, proibindo gravação nos templos, proibindo o trânsito de grupos de igreja, pessoal da mídia, pastores, para que vão às instalações religiosas, aos templos, às igrejas mesmo, para gravar os cultos. E isso é uma perseguição. E a tendência nossa, como somos perseguidos, é nos desesperarmos e é lançarmos isso ou na internet ou nas pessoas que nos cercam. Judas mostra o seguinte: vocês vão ter dificuldades, falsos mestres virão, eles estão entrando na igreja, eles querem destruir vocês, eles querem arrastar vocês junto com eles querem levar vocês a negarem o senhorio de Cristo, mas o Senhor os há de punir. E vou dar para vocês alguns exemplos de punição. E ele começa a trazer. Quando a gente chega no versículo 8, que a gente não vai trabalhar hoje, diz assim: ora, estes. Quando ele fala ora, estes, ele está referenciando lá no versículo 3 e 4. Ele está referenciando lá os falsos mestres. Então ele vem falando ele fala o objetivo da carta, fala dos falsos mestres, dá um monte de exemplo de punição e depois ele volta nos falsos mestres para aplicar essas punições antigas neles. Tá bem?
Mas vamos ver quais são essas condições. E vamos ver quais são os tipos de pessoas. Versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas. Quando Judas fala, quero lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, ele está deixando claro aquilo que a gente conversou na aula 1. Que tudo indica que os recipiendários, os destinatários, irmãos, da carta, eram judeus, eram igrejas de origem judia. Por quê? Olha, eu vou lembrar para vocês algo que vocês já sabem de uma vez por todas. Ou seja, eu vou lembrar para vocês a história dos judeus. E ele começa. Embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E ele começa, eu quero lembrar para vocês que o Senhor, tendo libertado um povo. Judas começa assim, irmãos, Deus é um Deus bondoso. Deus agiu de forma bondosa. Deus agiu fundamentado no seu caráter. Deus agiu cumprindo as suas partes das suas alianças com Abraão. Deus, ele fez de forma voluntariosa o amor dele ser derramado sobre aqueles judeus no Egito. Ele os tirou da terra do Egito. Deus foi um Deus amoroso. Então Judas mostra a ação bondosa de Deus com os antigos israelitas. Então ele lembra os destinatários do que Deus tinha feito. Ele fundamenta o que Deus fez na ação amorosa dele, né? O Senhor tendo libertado um povo, Deus libertou o povo, Deus tirou da terra do Egito, Deus fez tudo isso por eles. E quando a gente olha o Antigo Testamento, a peregrinação daquele povo no deserto, nós vemos Deus sustentando eles, a coluna de fogo, nós vemos a nuvem cobrindo eles contra o calor, nós vemos o maná caindo do céu, nós vemos água sendo provida para aquele povo, nós vemos o cuidado de Deus todo especial, uma liderança forte sendo dada, Deus cuidando daquele povo de forma visível. Eles viam o cuidado de Deus. E continua, tiramos da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Destruiu os que não creram. O Senhor puniu aquele povo que ele mesmo tirou do Egito com morte. Números capítulo 13. Números 13, do versículo 25 até o capítulo 14, versículo de número 38, nós não vamos ler tudo, mas mostra o relatório dos espias. Quando Moisés manda aqueles 12 homens para espiar a terra de Canaã, eles vão lá, olham a terra e já voltam falando, são homens grandes, guerreiros, perigosos, nós somos como gafanhotos diante deles. E aí derrete o coração do povo. O versículo 32 do capítulo 13 de Números diz assim: E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, a terra está complicada e já trouxe um relatório ruim para o povo. E aí o povo levanta, chora, está no versículo 1, e decide não entrar, começa a infamar a terra. E quando a gente chega no versículo 38 do capítulo 14, diz assim: Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O que quer dizer isso, irmãos? Todo aquele povo que não creu no cuidado do Deus que tirou eles do Egito,
na provisão do Deus que tirou eles do Egito, na provisão do Deus que conduziu eles até a porta da terra prometida. Todo aquele povo não creu, todo aquele povo ficou prostrado no deserto. Com exceção desses dois, Josué e Caleb. Então Deus puniu o povo com morte no deserto. E puniu por quê? O primeiro exemplo antigo de castigo é sobre o próprio povo de Deus. Um castigo por causa da incredulidade. O povo não creu e por isso o povo foi punido. Peregrinaram 40 anos e por fim todos ficaram no deserto. Então vamos lá. Estamos vendo hoje exemplos antigos de punição de Deus no livro de Judas. O versículo 5 traz uma punição sobre o próprio povo de Deus em decorrência da incredulidade. Então o alvo é o povo de Deus e o motivo a incredulidade. E existe uma orientação para nós, igreja. Está lá em Hebreus, capítulo de número 3. E eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em Hebreus 3, de 7 a 12. Olha que interessante isso. Um alerta à igreja. Um alerta a nós. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram. Irmãos, está falando lá daqueles israelitas, tá? Daqueles lá do deserto. Pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entrarão na terra prometida. E qual que é o nosso descanso hoje? O nosso descanso é Cristo. É estarmos em Cristo. Cristo é o nosso descanso nessa terra. E Cristo é o nosso descanso eterno quando estaremos eternamente nele. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, e agora alerta a igreja. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. E lá em Judas fala o quê? Destruir os que não creram. Incredulidade em Hebreus, os que não creram em Judas. Aqueles israelitas não entraram por causa da incredulidade. E nós, se deixarmos sermos tomados pela incredulidade, nós não entraremos no descanso eterno do Senhor. Não estaremos eternamente com Cristo. Há um alerta para a igreja, para não nos afastarmos do Deus vivo pela nossa incredulidade. Então, terminamos aqui o nosso primeiro exemplo de castigo antigo. O alvo, o próprio povo de Deus. O motivo, a incredulidade deles. Vamos caminhar para o próximo? Irmãos, e agora nós chegamos naquele que foi o versículo mais difícil de trabalhar. O texto mais difícil para mim até agora no livro de Judas para estudar para as nossas aulas. O versículo 6 diz assim: e a anjos. Então, nós já vimos a primeira punição ao povo de Deus por causa da incredulidade. Segundo o castigo antigo. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Irmãos, que texto difícil de trabalhar. Porque quando fala de anjo, a gente tem um monte de crendice. Tá bem? A gente tem um monte de entendimento distorcido. E a gente tem um monte de texto da Bíblia que a gente trata de forma alegórica e tenta aplicar tanto a Satanás, quanto aos anjos, quanto aos demônios, que nada mais são do que anjos caídos. Tá bem? Então nós não vamos entrar nessas nuances hoje aqui. Eu bati cabeça com isso. Um castigo sobre os seres celestiais. É isso que nós vamos trabalhar. Tá bom? Vamos ver alguma coisinha, mas não vamos ficar esmiuçando isso aqui como se uma aula de demonologia fosse, porque não é essa a ideia. Nós estamos vendo exemplos de castigos antigos e isso tende a aquecer o coração da igreja
dando a eles a certeza que os falsos mestres também serão punidos. Um castigo sobre os seres celestiais. O versículo 6 diz assim: e a anjos. Então Judas irá mostrar agora a punição de Deus sobre seres celestiais. Deus pune o seu povo, mas Deus também pune seres celestiais. Tá? Não é porque eles são seres imateriais que eles estão isentos da punição de Deus em caso de pecado. E o texto continua: e a anjos, ou seja, os seres celestiais, os que não guardaram seu estado original. Quando fala não guardar o estado original, irmãos, isso aqui é um texto extremamente polêmico. Eu já vi muita gente referenciando lá em Gênesis 6:2, tá bem? E eu queria que os irmãos vissem Gênesis 6:2. Eu vi alguns comentaristas referenciando em Gênesis 6:2, tá bem? Que diz o seguinte: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Eu vi alguns comentaristas falando que esses filhos de Deus, de Gênesis 6:2, seriam os anjos. Então seria, nesse momento, eles não guardaram o domicílio original deles, né? Não guardaram o estado original, eles desceram e coabitaram com as mulheres, filhos dos homens. É uma interpretação extremamente difícil, uma interpretação extremamente complexa e que eu acho que não é correta. Tá bem? Força o texto a falar algo que ele não está falando. Quando fala que não guardaram o seu estado original, está referindo à queda dos anjos anterior ao pecado de Adão e Eva. Tá bem? Então está referindo a uma queda bem anterior. A gente tem que lembrar que quando Adão e Eva foram criados, já havia queda, mas Satanás aparece para poder tentar eles. Então já é algo que a gente tem em mente aqui. Já havia ocorrido, né, a queda dos seres celestiais quando a gente tem a história do Éden. Então Satanás é antes de Adão e Eva. Então os anjos caídos são antes de Adão e Eva também. Tá bom, irmãos? E isso é importante a gente entender. Então quando fala que não guardar o estado original, não está querendo dizer de descer de lá para coabitar com as filhas dos homens. Está querendo dizer de realmente uma queda dos anjos, tá? Uma perda da posição de mensageiros divinos, de protetores divinos, de acampantes divinos da parte de Deus, de emissários de Deus, né? De servidores diante de Deus. Eles perdem esse estado em decorrência desse pecado. Então, não guardar o estado original é a queda dos anjos antes da queda de Adão. Tá? E ainda continua: os anjos pecaram ao se rebelarem contra a autoridade do Senhor. Olha aqui: mas abandonaram o seu próprio domicílio. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ou seja, Deus determinava as funções dos anjos, e os anjos têm funções, tá, irmãos? Deus determinava o que eles iam fazer, Deus dava os atributos do que eles iam fazer, as suas atribuições, e esses anjos se rebelaram contra essas atribuições. Então, eles se voltaram contra Deus, e então houve uma rebelião. Então a gente tem agora o nosso segundo ponto. Primeiro ponto: o povo de Deus sendo punido por incredulidade. Segundo ponto: seres celestiais sendo punidos por rebeldia contra Deus. Eles se rebelaram contra Deus. E quando a gente olha lá no versículo 4 a questão dos falsos mestres, a gente vê, eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O finalzinho: eles se rebelam contra a autoridade de Cristo. Bem, ou seja, há uma semelhança muito grande entre o pecado dos anjos e o pecado dos falsos mestres. A dificuldade com a autoridade que aqueles anjos, agora demônios, tiveram, e o que os falsos mestres tinham, e na verdade têm até hoje. Hoje chamamos os anjos caídos de demônios. Irmãos, existem algumas teorias, eu estava lendo na internet, de pessoas que acreditam na conversão de Satanás, e estou falando sério, e acreditam na conversão dos anjos. Irmãos, não há possibilidade bíblica de restauração dos anjos e dos demônios. Não, dos anjos caídos, dos chamados
demônios. Não há possibilidade de restauração deles, de Satanás, não há possibilidade, tá bom? Eles são seres caídos que fazem força contra o avanço do reino de Deus, que agem de toda forma possível na criação, né, dentro da permissão de Deus, para impedir o avanço do reino. Algumas coisas que a gente tem que pensar e que eu vou comentar no final disso aqui. São 2 pontos que eu vou comentar no final dessa sessão do capítulo 6, tá bom? Eles estão guardados sob trevas. Olha aí, ó. Abandonados sem próprio domicílio. Ele, Deus, tem guardado esses anjos sob trevas. Ou seja, esses demônios estão presos. Eles não estão soltos, como a gente vê por aí. A ação de demônios hoje em dia. A gente vê a ação demoníaca hoje em dia. Quando a gente estuda a história da igreja, e na verdade não só a história da igreja, mas a história do cristianismo, o ápice da manifestação demoníaca foi durante o ministério terreno de Jesus. Por quê? Cristo estava na terra e os demônios estavam revoltados com isso. Jesus estava expulsando eles das pessoas, Jesus estava andando pelos lugares, a simples presença física de Cristo agitava os demônios, tanto que quando a gente vê aquela história do endemoniado gadareno, simplesmente de Cristo chegar ali, eles perguntam, né? O que temos nós contigo? Jesus, filho de Davi, veio nos importunar antes da hora? Então Jesus vai e manda ele sair do homem e entrar na manada de porcos. Ou seja, a simples presença física de Cristo alvoroçava as hostes demoníacas. Nós temos eles soltos por aí, agindo e atuando na terra. Isso aí a gente não pode negar. A gente não pode negar os intentos de Satanás. Entretanto, esses anjos específicos de Judas, um pacote ali, um grupo de anjos bem específico de Judas, eles estão presos, eles não estão soltos. O texto diz, tá? Deus tem eles guardados sob trevas em algemas eternas. Ou seja, eles estão presos, eles estão confinados, tá bem? Para algo. Para quê? Para o juízo do grande dia. E aí a gente tem mais um alerta. O primeiro alerta que a gente viu está lá em Hebreus 3, lembra? Que nós não podemos nos deixar levar pela incredulidade para não sermos prostrados como os israelitas no deserto e não entrarmos no descanso de Deus. Tem um segundo alerta aqui, que é o quê? O alerta que os anjos caídos, ou seja, para o juízo do grande dia, os anjos caídos eles serão punidos. Ou seja, aqueles que estão rebeldes contra o Senhor também serão punidos. Se Deus puniu o seu próprio povo no deserto pela incredulidade, e Deus puniu os anjos, seres celestiais, pela rebelião, Deus também vai punir o seu povo pela incredulidade e vai punir as pessoas também por rebelião, por se manterem rebeldes contra Ele, por não aceitarem o senhorio de Cristo. Deus há de punir aqueles que permanecem rebeldes, tá bem? Para o juízo do grande dia. Então, eles vão ser julgados assim como as pessoas incrédulas vão ser julgadas. E tem alguns textos que falam de julgamento de anjos. 2 Pedro 2,4, 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4, é um texto bem paralelo desse versículo 6 de Judas. Diz o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, esses anjos serão punidos, tá bem? E Deus não vai poupar eles. E tem outra questão interessante que eu achei, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 3. 1 Coríntios 6, 3, irmãos, traz uma ideia bem legal. Não vamos ler só o 3 não, para o texto não ficar tão solto. Na minha anotação eu coloquei só o 3, mas vamos ler o 2 também, para que a gente possa entender melhor o contexto. Ou não sabeis que os santos hão de julgar... Desculpe, irmãos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo haverá de ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Nesse julgamento dos anjos, a igreja estará presente também. Aqueles que permaneceram em Cristo, aqueles que creram, aqueles que aceitaram o senhorio, não foram rebeldes, estarão nesse julgamento. Tá bem? Então é bem importante pensarmos isso. E agora a gente chega naqueles esclarecimentos que eu queria falar no final. Tá bem?
O primeiro esclarecimento, irmãos, que eu quero deixar bem claro aqui, isso é muito óbvio no livro de Jó. Os demônios, eles não têm poder para fazer o que querem, tá bem? Satanás, ele age dentro de limites bem estabelecidos por Deus. Quando Satanás vai lá para tratar a questão de Jó com Deus, ele aponta Jó, Deus conversa com ele, e ali há uma suspensão teológica, de acordo com alguns teólogos. Tá? O que é suspensão teológica? É quando acontece algo contrário àquilo que é o normal no funcionamento e no relacionamento de Deus com a sua criação. Tá bem? Porque diante de Deus não entra nenhum aspecto do pecado, porém Satanás aparece ali e ele aparece duas vezes. Então há uma suspensão teológica que a gente chama, também, irmãos. É igual quando Deus manda Abraão ir lá sacrificar Isaac. Deus é contra o sacrifício humano, mas ele manda e ali há uma suspensão teológica. Tá bem? É uma janelinha dentro da forma de agir de Deus. Não é algo normal, é exceção. Então, quando Satanás aparece ali, que é algo bem estranho, mas ele aparece diante de Deus, e a palavra de Deus fala isso, nós cremos nisso, ele propõe algumas coisas e Deus dá o limite. Ok, você faz o que você quiser, mas não toca nele. E depois, pele por pele, Deus fala, ok, você toca nele, mas não o mate. Então Deus estabelece limites e Satanás nunca extrapola os limites de Deus, porque apesar de ele ser Satanás, ele não é louco. Né? Então ele tem o seu limite. Então a primeira coisa é isso, os demônios eles não fazem o que eles querem, eles são limitados pela vontade de Deus e pela permissão de Deus. A segunda coisa, e eu queria que vocês abrissem comigo 2 textos da Escritura para a gente pensar nisso. Isso é muito sério, tá bom? Quando a gente fala em demônios. Mateus capítulo 12. Mateus 12, de 28 a 29. E depois nós vamos abrir 1 João, capítulo 4, versículo de número 4. Então vamos lá. Mateus 12, 28 e 29. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Jesus está falando, olha, eu expulso pelo nome de Deus, então o reino de Deus chegou, e ninguém pode entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Bem isso, ou seja, para que eu entre na casa do valente, eu tenho que amarrar ele, tenho que vencê-lo, para que eu possa tomar posse daquela casa. E a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz que nós somos santuário do Senhor. Então nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, e também Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz isso. Também diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas quando a gente chega em 1 João capítulo 1, versículo 4, diz assim. 1 João capítulo 4, versículo 4, tá, irmãos? 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por que eu quis ler esses dois textos, irmãos? Mateus 12, 28 e 29, 1 João 4, 4, passando por citação em 1 Coríntios 6, 19 e em Efésios 1, 13 e 14. Por quê? Jesus fala que ninguém entra na casa do valente, para entrar ali tem que vencer o valente. Segundo ponto, nós somos a habitação do Espírito Santo. Terceiro ponto lá em Efésios, ele é o penhor do nosso resgate, ele não nos deixa. E aqui em 1 João 4, 4, diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Satanás está no mundo, os demônios estão no mundo, mas nós somos a habitação do Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer? Crente não fica possesso. Crente não fica possuído por demônio. Uma vez eu estive num concílio para ordenação do ministério pastoral lá no sul de Minas. E um pastor fazendo uma pegadinha com um candidato perguntou assim, irmão, se uma irmã da sua igreja ficar possessa por demônio, manifestar o demônio, o que você faz? E aquele jovem pensou um pouco e respondeu, se ela ficou possessa, é porque ela não é crente. Se ela ficou possessa, ela não é irmã. Então o pastor perguntou se uma irmã fica possessa, ele falou, se ficar possessa, não é irmã. Então ele desconstruiu a pergunta do pastor, o pastor até achou legal, porque realmente mostrou que o candidato tinha estudado. Por quê? Crente não fica possesso. E ele continuou
a gente expulsa o demônio pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, e assim que ela recuperar suas faculdades mentais, a gente apresenta o Evangelho para ela. Porque crendo em Cristo, ela não fica possessa. Tá bem? Aí talvez você diz, mas já teve um membro da igreja que ficou possesso. Ser membro da igreja é uma coisa, ser cristão é outra. Ser nascido de novo é uma coisa, e estar com seu nome no hall de membros de uma igreja local é uma coisa diferente. Tá bem, irmãos? Então, 2 esclarecimentos importantes quando a gente pensa em demônios. Primeiro, Satanás não faz o que ele quer. Segundo, crente não fica possesso. Já vimos 2 castigos, com 2 objetos diferentes. Primeiro objeto, o próprio povo de Deus sendo punido por causa da incredulidade. Segundo objeto, os seres celestiais sendo punidos por causa da sua rebeldia. E agora nós vamos caminhar para o nosso terceiro castigo, o terceiro modelo antigo de castigo que Judas apresenta para trazer esperança àquela igreja de que os falsos mestres seriam sim punidos. Nós vamos agora ver esse terceiro modelo. Vamos lá? Ok, irmãos, vamos para o nosso terceiro exemplo de castigo. Um castigo sobre os ímpios. Um castigo sobre o povo de Deus, incredulidade. Um castigo sobre os seres celestiais por rebelião. E agora um castigo sobre os ímpios, que Judas busca lá no passado para lembrar os seus destinatários. Tá bem? Vamos lá então. Sodoma e Gomorra. Versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Então, não foi só Sodoma e Gomorra, tá? Foi todas aquelas cidades da campina ali, que, havendo se entregado à prostituição com aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Judas irá mostrar a punição de Deus sobre os ímpios. E ele começa, havendo se entregado à prostituição. Antes disso, quando fala Sodoma e Gomorra, volta também no versículo 5, tá, irmãos? Então, Judas já escreve partindo do pressuposto que os seus destinatários já conhecem essa história. Então é mais uma afirmação de que os destinatários eram de origem judia. Tá? Então, como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que, havendo se entregado à prostituição, o estilo de vida dessas cidades era um estilo de vida imoral. Ou seja, era um estilo de vida sexualmente abusivo. Igual a gente vê no versículo 4 e versículo 8 da carta de Judas. Olha aí, versículo 4. No meio do versículo 4 diz assim: homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça. E olha o versículo 8. Ora, estes, os falsos mestres, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne. Ou seja, práticas sexuais imorais, práticas sexuais afastadas de Deus, práticas sexuais errôneas. Quando fala prostituição, tudo que a gente entende por prostituição, irmãos, é relações sexuais fora do casamento. Então vamos lá. Se eu sou solteiro e eu estou mantendo relações sexuais com a minha namorada, isso é fornicação. Eu estou mantendo uma relação sexual entre 2 pessoas fora do casamento. É fornicação. Se eu sou casado e eu tenho relações sexuais com uma outra pessoa que não é meu cônjuge, eu estou cometendo adultério. Mas ambos são prostituição. Às vezes a gente acha que toda prostituição é uma relação sexual paga. Não, tudo aquilo que foge do padrão de sexualidade normal do casamento é prostituição. Tá bem? Aqui prostituição se refere a toda a prática sexual fora do casamento. E a gente vê o que Judas começa falando, Deus vai punir os ímpios, ele puniu por causa disso, por causa dessa prostituição. Tá? E o texto continua, seguindo após outra carne. Além da prostituição, e aqui a gente pensa prostituição, todo tipo de relação sexual fora do casamento, entretanto heterossexual, ele continua seguindo após outra carne, ou seja, indo atrás de algo antinatural, que é homossexualidade ou homossexualismo, como você quiser chamar. Tá bem? Então, além da prostituição, as cidades estavam tomadas por homossexualismo, que é sim uma prática abominável diante de Deus. Deus não tolera isso. Tá bem? Porque isso muda o funcionamento natural da criação de Deus. Então Deus pune aqueles ímpios
por causa da libertinagem, das práticas sexuais depravadas e também por causa da prostituição. Eu já vi um monte de gente tentando desconstruir o relato de Sodoma e Gomorra e falando que não era prostituição, que era falta de hospitalidade da cidade. Não. O texto de Gênesis 19 deixa claro que é sim questão da homossexualidade. Olha comigo, Gênesis capítulo de número 19, versículos de 4 a 9. Gênesis 19, de 4 a 9. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade... O que acontece aqui, irmãos? Os dois anjos chegaram lá, tá? E foram visitar Ló, foram falar com Ló, e Ló pede para eles ficarem em casa, tá bem? Ló assentando-se, versículo 2, né? Prostrou em terra, versículo 2, ele pede para que eles fiquem na casa com eles. Eles falam que não vão ficar, vão passar a noite na praça. No versículo 3, Ló insiste para que eles durmam ali com ele, na casa dele. E a gente chega no nosso versículo 4. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou-se após si. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. E aí Ló faz uma proposta bizarra. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Ou seja, irmãos, eles queriam manter relações sexuais com aqueles 2 anjos ali, aqueles 2 mensageiros que estavam ali, tá bem? E isso fica muito claro porque Ló oferece as suas filhas no lugar daqueles homens. Ou seja, eu vou dar 2 filhas virgens para que vocês façam o que vocês querem fazer. Então, a cidade estava tomada por isso. As cidades estavam tomadas por isso, por prostituição, por homossexualismo, que é uma prática abominável. Romanos capítulo 1, Atos, Romanos capítulo 1, versículos 24 a 27, diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Por isso o que, irmãos? Por isso nós vamos ver mais adiante aqui. Mas quando fala por isso, o apóstolo Paulo está referenciando o que ele escreveu para trás, do versículo 18 até o versículo 23. Então ele fala: por isso, por causa do que eu falei do 18 ao 23, Deus entregou tais homens à imundícia. E o que Paulo falou do 18 ao 23, irmãos? Falou de idolatria, tá? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 24 e 25. Agora vamos lá, versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. O pecado dos ímpios, irmãos, de Sodoma e Gomorra era a imoralidade. O pecado de Sodoma e Gomorra, irmãos, era a homossexualidade. O pecado dos ímpios é a imoralidade, que em última análise, se você ler Romanos, você vai entender que é fruto da idolatria. Tá bem? Então nós temos os 3 grandes grupos aqui exemplificando castigos antigos. O povo de Deus sendo punido por causa da incredulidade, os anjos sendo punidos por causa da rebelião e os ímpios sendo punidos por causa da sua imoralidade. E aí eu queria que a gente lesse Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 23, para que nós possamos entender como a imoralidade é fruto da idolatria. Olha aí,
A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 19. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus se manifesta ao homem. O que Deus quer deixar de ser conhecido, Ele mostra, e a gente percebe isso por meio das coisas criadas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, se eu olho para as coisas criadas e não adoro um Criador que há sobre elas, mas adoro elas, eu estou indesculpável diante de Deus, porque Deus deixou revelado o que Ele podia deixar. Ou seja, quando eu me torno um idólatra, eu adoro as coisas criadas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, ou seja, através das coisas criadas, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Deus se revelou, mas o homem prefere adorar o homem, as aves, os quadrúpedes e os répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Ou seja, por causa dessa atitude idólatra, Deus os entrega a uma disposição errada no coração. E o texto de Romanos continua, irmãos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o que é bendito eternamente. Amém. E ele fala de novo. Eles pecaram, Deus entregou a um desejo pecaminoso, eles começaram a praticar imundícia, tá bem? Desonraram o corpo entre si, porque eles adoram e servem a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, ou seja, porque continuam na idolatria, Deus entregou a paixões infames, e aí começa a falar de cada vez piorando mais as mulheres também. Ou seja, a idolatria, ela gera, a imoralidade, ela é fruto da idolatria. Mas por que, Alberto? Porque quando eu sou um idólatra, eu adoro a todas as coisas, mas o principal Deus do idólatra é Ele mesmo. Então eu vou satisfazer as minhas necessidades sexuais, os meus desejos sexuais, independente do que Deus acha correto. Porque o que importa é o meu prazer. Isso é uma teoria filosófica, tá, irmãos? Chamado hedonismo. A busca incessante pelo prazer independente dos padrões morais estabelecidos por Deus. Então eu olho para as coisas criadas, eu sei que existem, eu sou uma coisa criada, mas antes de adorar a Deus eu vou adorar a mim mesmo. Então eu farei o que eu quero com o meu corpo. Tá bom? E a gente continua aqui, versículo 7. Indo após outra carne, né? E aí, fala o que é dessas cidades ainda. São postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. A destruição daquelas cidades, não só de Sodoma e Gomorra, mas das outras cidades da Campina, são um modelo de repreensão divina sobre o pecado. Aquelas cidades, a forma como elas foram punidas, exemplifica a ação punitiva de Deus sobre o pecado. E eu queria que a gente lesse alguns textos. Deuteronômio, capítulo 29, versículo de número 23. Deuteronômio 29, 23 diz assim: E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Jeremias 49, a gente lê um texto no Pentateuco, agora vamos ler um texto nos livros proféticos. Jeremias 49, 17 e 18. Assim será Edom objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa das suas pragas, como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor,
assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Então nós vimos que a destruição de Sodoma e Gomorra se tornou exemplo da punição de Deus. Nós vimos no Pentateuco, nós vimos no livro profético, e agora nós vamos ler no Novo Testamento em Lucas, capítulo 17. Lucas 17, 29 e 30. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém... Lucas 18. Lucas 17, 29 e 30. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, é um exemplo de punição e é um exemplo também, uma figura do que haverá na volta de Cristo. A ação julgadora, o fogo consumidor que será a volta de Cristo Jesus. Tá bem? Essas cidades são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. E aí a gente chega no final da nossa aula, irmãos. Deus puniu o pecado passado. Então, Judas ele começa, saúde pessoal, ele fala o que ele está escrevendo, uma carta apologética, e ele fala para que é, para que eles possam batalhar pela fé. Por que ele está escrevendo? Porque falsos mestres virão. E agora ele começa a falar, olha, é o seguinte, vai ter um monte de punição em cima desses falsos mestres. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês como é que Deus puniu no passado. O rigor que Deus teve no passado, Deus terá também contra esses falsos mestres. E ele vai dar os 3 exemplos. Sobre o seu povo, a derrota pela incredulidade diante dos atos bondosos de Deus. Sobre os seres celestiais, condenação eterna pela rebeldia contra o senhorio de Deus. Sobre os ímpios, a destruição por conta da imoralidade, da imoralidade, que é fruto da idolatria. Serão punidos os falsos mestres, serão punidos os incrédulos, serão punidos os rebeldes, serão punidos os imorais. E nós? Nós não seremos punidos, irmãos. Se você tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele carregou os seus pecados na cruz. Ele levou a sua incredulidade sobre a cruz. Ele levou a sua rebeldia sobre a cruz. Ele levou a sua imoralidade sobre a cruz. E Ele hoje te chama a uma vida de santidade. Hoje Ele te chama a uma vida de submissão. Hoje Ele te chama a uma vida de confiança e fé. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Então nós não temos que temer o castigo de Deus, mas devemos saber que Ele há de executar os seus juízos sobre aqueles que se rebelam contra Ele. E Deus tem misericórdia de nossas vidas. Mas como eu já disse no começo, e agora encerrando a nossa aula, semana que vem nós iremos ver aplicações desses castigos aos falsos mestres de forma específica. Então hoje nós apresentamos modelos, de castigos antigos, e a partir do versículo 8 a gente começa, como eu já disse, ora, estes são os falsos mestres, e aí Judas continua, nós vamos ver semana passada. Mas antes de orarmos, antes de encerrarmos a nossa aula, eu vou fazer aquilo que eu falei no começo do vídeo. Nós estamos no mês da família, estamos encerrando o mês da família. Na verdade, se você está assistindo esse vídeo hoje no domingo mesmo, eu estou gravando no dia anterior, hoje já é dia 1º. Então, já acabou o mês da família. Já acabou o mês da família, então estamos entrando em junho e o mês da família é em maio. Mas eu tenho uma surpresa para você e eu queria chamar algumas pessoas aqui para que eles possam estar dando um oi para a igreja. Eu queria que eles viessem no Boa Noite, mas o Boa Noite é aberto, é para todo mundo mesmo, e a EBD acaba sendo sim um negócio mais íntimo para a igreja. Então eu queria chamar 2 pessoas aqui para eles darem um oi para a igreja. Eu sei que eles estão com saudade dos irmãos e eu queria que vocês pudessem ver eles aqui. Então vocês 2, dá um oi pro pessoal da igreja. Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, estamos com saudade. Irmãos, está acabando o mês da família. Eu sei que a Edna e o Benjamin estão com saudade da igreja. E eu sei também que a igreja está com saudade deles. Essa semana o irmão entrou em contato, pediu para mandar uma foto deles, e eu falei, eu vou aproveitar, o mês da família está encerrando,
para que minha família possa aparecer e dar um oi para a igreja e que a gente possa descansar, sabendo que tudo isso vai passar e em breve a gente vai poder estar junto de novo. Tá bom? Vamos encerrar nossa EBD agora, vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos orar? Vamos orar? Vamos lá. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Deus, pelo livro de Judas, que mostra, Pai, as nossas dificuldades, Pai, as dificuldades que tanto o povo no deserto, quanto os anjos, quanto os ímpios passam, e a punição, Pai, que o Senhor executa sobre aqueles que mantêm rebelde contra si. Pai Santo, que os nossos corações não sejam tomados pela rebeldia, nem pela incredulidade, ó Pai, e nem pela imoralidade. Mantém a tua igreja pura, mantém a tua igreja de uma forma íntegra, te servindo de todo o coração. Muito obrigado, ó Pai, por tudo quanto tens feito. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, fiquem com Deus, amigos, companheiros, fiquem com Deus, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você e até a nossa próxima Escola Bíblica Dominical aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau. Beijo.